A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, cristãos, amigos, conhecidos, vizinhos. Eu quero falar nesse nosso segundo encontro, intitulado A Hora da Bíblia, sobre o maior evento para a Igreja do Senhor Jesus. Evento que a gente chama de o arrebatamento da igreja. Eu quero colocar em palavras simples, sem teologizar muito, mas de forma que fique compreensível para todos o que é ou o que será o arrebatamento da igreja. Para tanto, quero tomar como leitura base 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 em diante. Nossa primeira leitura, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, ou quando Jesus voltar, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor, Jesus, descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O arrebatamento da igreja. Essa é a tônica de fé de todo o cristão genuíno, todo cristão autêntico. Ele lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, isso não é ficção da igreja protestante, isso não é criação privilegiada da igreja protestante, não. Está explícito, está nítido. Nos evangelhos, Jesus prometeu vida eterna para quem o aceitar como Salvador. Por que Salvador? Porque o homem pecou no início de tudo e se tornou contendedor contra as coisas de Deus, se tornou pecador. A Bíblia chega a dizer, porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. É justamente a vinda de Cristo. Cristo já existia. João diz, no princípio, no seu Evangelho, capítulo 1, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, Cristo, a palavra, era Deus. Aí João chega a dizer que todas as coisas foram criadas por causa dele, por causa de Cristo. Tudo que existe no universo, no mundo, isso talvez os filmes não deixem claro para vocês, os filmes que as pessoas costumam assistir agora na Páscoa ou no Natal, não deixam tão claro, mas a Bíblia lá nos evangelhos, nas palavras de Cristo e dos seus evangelistas e dos apóstolos que escreveram as epístolas, Cristo já existia, né? Paulo chega a dizer em Colossenses 1:16 que todas as coisas subsistem por causa de Cristo. É tanto que quando Deus criou o mundo, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, é uma série de coisas que envolve fé para a gente chegar no arrebatamento. Deus criou o mundo, somos criacionistas, não somos evolucionistas no sentido da macroevolução como pregam por aí. Não, somos criacionistas, acreditamos literalmente que Deus criou o mundo, mas esse não é o foco para a gente tratar de em quantos dias criou, deixou de criar, nem é o tema principal de hoje. Mas o tema principal de hoje envolve fé. Fé que começa do Gênesis a Malaquias e continua-se biblicamente de Mateus
ao Apocalipse. Quem lê a biografia de Jesus, e a biografia de Jesus autêntica, foi redigida, escrita pelos seus seguidores, pelos seus apóstolos, muito especificamente dois apóstolos, Mateus e João, e dois discípulos que vieram depois se tornar discípulos, que são Marcos e Lucas. E eles, nesses 4 evangelhos, Jesus estava sempre dizendo que viria buscar a sua igreja, que aquele que crê nele teria a vida eterna, que ele surgiria nos céus, né, tão rápido como um ladrão. E ele disse que aqueles que acreditassem nele deveriam esperar constantemente, não só em tempos bons, mas em todos os instantes. Por quê? Porque ele viria de súbito. Ele chega a dizer que vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Filho do Homem. E nessa passagem que a gente leu muito especificamente aqui para vocês, que eu li para vocês, Paulo deixa claro sobre o arrebatamento. Eu quero rever algumas coisas. Ele fala aqui que nós não somos como os demais homens que não temos esperança. Por quê? Porque os que morrem, Paulo diz que estão dormindo em Cristo, aguardando salvação, aguardando ressurreição do corpo físico, para se encontrar com o Senhor Jesus. Isso é Bíblia, isso não é invenção dos protestantes. Tá? E quando a gente continua a leitura, diz que o Senhor Jesus voltará com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Está falando de Adão, está falando de, sim, acreditamos em Adão, está falando de Abraão, está falando antes de Noé, está falando da descendência de Abraão, Isaac, Jacó, José e os demais, está falando-se de Moisés, de Josué, de Raabe, está se falando posterior de Arão, está se falando biblicamente de Sansão. A gente não pode dizer se ele foi ou não salvo naquele último momento. Está se falando de Ruth e Boaz, está se falando de Davi, do rei Davi, que tanto se fala, dos profetas bíblicos, Daniel, Isaías, dos discípulos que morreram em Cristo, Pedro, Paulo, Filipe, Tiago, Bartolomeu e outros, Natanael, então, e outros que vieram a se salvar depois, Policarpo e tantos heróis da fé que vieram depois a chegar aos nossos dias, porque Jesus disse que a promessa diz respeito àqueles e a todos quanto o Senhor chamasse. Então, é isso que o texto está dizendo. Esses que morreram em Cristo, esperando Jesus, que morreram confessando e vivendo para Jesus, que as suas vidas eram a vida de cristãos e do Antigo Testamento, vida de fiéis a Deus, que acreditavam na palavra de Deus e obedeciam. O texto em Tessalonicenses 4, 13 em diante, está dizendo que esses que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas Paulo não para aí. Paulo, na inspiração do Espírito Santo, ele continua dizendo, e nós quem? A igreja, aqueles que confessam a Jesus, seja ele da Assembleia de Deus como eu sou, seja ele da Deus e Amor, presbiteriana, batistas, quadrangular, universal e tantas outras que eu posso ter esquecido, luteranos, todos que, adventistas, todos que esperam Jesus voltar, que acreditam que Jesus vai voltar, todos esses que acreditam e estiverem vivos, a Bíblia diz que serão arrebatados. O termo arrebatamento vem do grego arpagezometa, que quer dizer raptado, levado rapidamente. Em muitas de suas conversas, Jesus, ao citar sinais dos tempos, que eu vou colocar no rodapé na descrição, sinais que antecedem a vida de Jesus, Jesus, ao tratar sobre sinais dos tempos, ele fala que estarão dois no campo. Quando ele vier, um será levado, o fiel, e outro será deixado. Estarão dois no moinho, duas no moinho, uma será levada, outra será deixada. Né? Estarão dois numa cama, marido e mulher,
Um será levado e outro será deixado. Não é em todos os casos. Se os dois forem fiéis, os dois serão levados. Mas se um for fiel e o outro não, se um servir a Cristo e o outro não, se um acredita em Deus e o outro não, um será levado e o outro será deixado. Então, em muitos dos seus sermões, Jesus disse que o Filho do Homem viria, né? Voltaria para levar os seus para si. Eu quero retomar um texto que eu usei na nossa hora da Bíblia anterior, que é João capítulo 14, versículo 1 a 3, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai existe muitas moradas. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for preparar lugar, virei outra vez para vos tomar, para vos levar para mim. Então é uma realidade bíblica o arrebatamento. Segundo a Bíblia, o arrebatamento ocorrerá antes do período que chamamos de a grande tribulação. Eu quero em outros vídeos estar falando sobre as 70 semanas de Daniel, quero fazer uma série especificamente sobre o Apocalipse, tá? E para falar sobre o arrebatamento, ele antecede um período de 7 anos, onde Deus há de julgar toda a maldade humana, chamado na Bíblia de o dia da ira do Senhor. O dia em que Deus irá julgar as ações dos homens que estiverem vivos e outros que serão representados por estes. O dia em que o egoísta, o arrogante, o ateu, aquele que diz que não acredita em Deus, o violento, que pratica estupro, será julgado, passará por um período de provação, onde se levantará o que a Bíblia chama de a besta, junto com o falso profeta, um homem que representará em sua pessoa o diabo. E nós vamos falar especificamente sobre isso amplamente em outros textos, outra hora da Bíblia, sobre o Apocalipse, a hora do Apocalipse. Tá? Vamos especificar isso com maior detalhe, mas ainda sobre o arrebatamento, antes de eu ler aqui 1 Coríntios capítulo 15, você pode deixar aí aberto, alguns livros, né, nos falam justamente isso. Eu deixei alguns livros para caso você queira comprar. Esse daqui é o Cristianismo segundo a Bíblia, né? Ele fala sobre o arrebatamento o seguinte: o arrebatamento é aquele evento glorioso no qual os que morreram em Cristo ressuscitarão e os cristãos serão instantaneamente, ao mesmo tempo, trasladados em seu corpo ressurreto, né? E esses dois grupos encontrarão com Cristo nos ares e serão levados para o céu. Isso quer dizer que uma geração de cristãos jamais passará pela porta da morte. Essa é a nossa esperança. Que momento magnífico, né? Eu sou da linha, embora existam outras linhas interpretativas para o arrebatamento, arrebatamento parcial, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e multitribulacionista. Não vou entrar em detalhe, você pode pesquisar isso no Google ou em algum outro lugar, mas nós somos da linha pré-tribulacionista. Eu acredito que Jesus vem buscar a sua igreja antes do período de grande tribulação, antes que Deus comece a julgar os seres humanos com pragas, ferindo os rios, transbordando os mares, antes que se desencandeie uma guerra, um princípio de uma guerra mundial, antes que a besta, o anticristo, assuma o mundo como príncipe desse mundo temporariamente, apenas por 7 anos, depois Cristo volta com a igreja e com os seus santos para reinar por 1000 anos, mas de muitas leituras que já fizemos, já lemos Apocalipse mais de 30 vezes, e é um dos livros cativantes. Deixei alguns outros livros, caso você queira, Daniel e Apocalipse. Por que Daniel e Apocalipse? Porque trata entrelaçadamente sobre temas escatológicos, a fidelidade das profecias bíblicas. Com esse livro você vai perceber que Deus nunca falhou, não há outro Deus como o nosso Deus que chame o futuro como se presente fosse. Deus conhece, isso é o que mais me emociona, me cativa racionalmente na Bíblia, que coisas que foram ditas há 4.000 anos, 2.000 anos, 2.700 anos atrás pelos profetas Isaías e outros,
são cumpridas literalmente no desenrolar da história e dos séculos e continuam se cumprindo literalmente. Então, se cumpre literalmente, não é fantasia dos cristãos, não é fantasia dos protestantes. Se cumpre literalmente, eu procuro interpretar a Bíblia literalmente. Tá? Então já passamos por uma infinidade de centenas de leituras de livros bíblicos, mas esses são alguns que falam especificamente sobre temas escatológicos, finais dos tempos, arrebatamento. Aqui é Manual de Escatologia, Manual de Escatologia de J. Dowling Pentecostes. Ali está Seitas e Heresias, um sinal dos fins dos tempos. Teologia Sistemática de Stanley M. Ortwell, e tem outros, Teologia Sistemática muito bom, mas estude a Bíblia, busque a Deus. Se você é cristão e tem essa esperança, alguns perguntam, mas irmão Carlos, a igreja vai ou não passar pelo arrebatamento? Deixa eu abrir um parênteses para te dizer o seguinte: Deus sempre livrou a sua igreja e o seu povo, os seus fiéis, de momentos de angústias grandiosos. Quais são eles, irmão Carlos? Se você ler a Bíblia com calma, lá no início do Gênesis, Enoque andou com Deus, e Deus para si o tomou antes que o dilúvio ocorresse na terra. Se você ler a Bíblia com calma, você vai perceber que, embora Deus avisou a todo o povo do dilúvio, que viria uma destruição na terra, e nós acreditamos, você pode procurar aí Dr. Adalto Lourenço, sobre dilúvio, dinossauros e outras coisas, Adalto Lourenço, é espetacular. Mas voltando à questão do livramento de Deus antes de grandes problemas e de grandes catástrofes a nível mundiais, Deus, através de Noé, avisou ao povo. O povo não quis, mas Noé e a sua família foi salvo dentro da arca. Quando Deus vai visitar e punir Sodoma e Gomorra, capítulos 18 e 19 de Gênesis, diz a Bíblia que Abraão orou e o seu sobrinho Ló foi livrado do juízo que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Quando lá mais à frente, no livro de Êxodo, capítulo 12, Deus está livrando Israel, tirando Israel do exílio, ele lança 10 pragas sobre o Egito. E uma dessas 10 pragas, que é a última, é a morte de todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos dos egípcios morreram naquela situação. Mas ao povo de Deus, para você ver como Deus livra os seus, ele mandou que passasse o sangue de um cordeiro, representando o cordeiro imaculado Jesus, nas portas da casa dos hebreus. E o que aconteceu? Nenhum filho de crente, nenhum filho dos hebreus, nenhum filho do povo de Deus sofreu a morte quando o anjo passou. Então Deus dá livramento aos seus. A Bíblia também diz em Apocalipse 3:10 que Deus, porque guardastes a minha palavra, eu te guardarei da hora de angústia que virá sobre toda a terra. Né? A Bíblia também nos dá a entender que os fiéis serão guardados da hora de angústia. E quando eu leio com calma escatologia, sinais dos tempos e coisas semelhantes, a grande tribulação não inclui a igreja. Você não ouve falar da igreja. Fala-se sobre Israel, sobre as testemunhas e gentios que serão salvos pela espada, pela morte, pela arma, ou negam a Jesus ou aceitam, mas não fala da igreja. Por quê? Porque a nossa bendita esperança é que a igreja já teria ou já terá sido arrebatada para Cristo, como lemos no início, lá em Tessalonicenses. Tá? Deus para si nos arrebatará. Uma coisa interessante sobre o arrebatamento, né? Paulo, aqui em Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, Paulo descreve como será. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. Para quem está se perguntando, mas que corpo ocupará o céu? Esse nosso corpo mortal, pecador, Paulo diz aqui, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta.
porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não é esse corpo mortal, vamos ser transformados. Paulo continua aqui, versículo 53 do capítulo 15 de Coríntios. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seremos transformados. Que corpo vai ocupar o céu? Corpo de crentes, cristãos, que varre a história do início do mundo até os nossos dias, todos aqueles que foram e são de Deus, todos aqueles que se entregaram a Deus, que acreditam que há um Deus no céu, acima, no céu, que há um Deus criador de todas as coisas, que a sua palavra é verdadeira de Gênesis a Apocalipse, que acredita que Jesus veio libertar o homem do pecado, justificar o homem diante de Deus, que a cédula do pecado que era contra nós foi quebrada, e nós como cristãos acreditamos. Olha o que Paulo disse: num abrir e fechar de olhos. Então, corrobora, fortalece aquilo que Cristo disse, quando ele disse: vigiai, fiquem atentos, porque vocês não sabem a que hora da noite virá o Filho do Homem. A Bíblia também fala da parábola das 10 virgens, para fortalecer a ideia do arrebatamento. O arrebatamento será levado somente os fiéis. Quem não for fiel vai ficar para passar por um período de julgamento de 7 anos, onde haverá, assim como a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, durante a grande tribulação, que vamos falar mais à frente, na nossa hora da Bíblia, a grande tribulação será marcada também por uma trindade, mas não de Deus. A Bíblia diz que só há um que resiste. Quando este for tirado, quem vai ser tirado? Se manifestará o iníquo, o filho da perdição. Quem vai ser tirado? O Espírito Santo. E a igreja vai junto. Quando formos tirados, se revelará o iníquo. Isso já é cenas do próximo capítulo. Mas, dentro dessa perspectiva, Jesus manda que estejamos vigilantes, sóbrios e vigilantes. Quando virdes todos esses sinais, olhai para cima, porque já está próxima a vossa redenção. Ele virá, tocará a trombeta e os seus anjos nos levará para encontrarmos com ele nas nuvens e seremos levados aos céus para participarmos do Apocalipse capítulo 19, as bodas do Cordeiro. A igreja fiel participará das bodas do Cordeiro, enquanto isso o mundo estará vivendo dias de angústia. Então, hoje, diz a Bíblia em Hebreus 2, hoje é dia aceitável, hoje é tempo de salvação. Procure por Jesus, busque, invoque o nome do Senhor, enquanto há esperança, enquanto há tempo. A Bíblia diz que haverá dias, está em Amós, que os homens buscarão essa palavra que muitos não gostam de ouvir. Os homens buscarão essa palavra de uma parte para outra do mundo e não a achará. Terão fome da palavra, mas não vão encontrar a palavra porque ela será proibida. E durante a grande tribulação, como eu ia concluir, haverá também uma trindade, mas não Pai, Filho e Espírito Santo. Haverá uma trindade satânica. O dragão, que é a representação do diabo, a besta, o homem possesso, que representará o diabo em sua maior plenitude, e um falso profeta, que irá promover esse culto satânico. Então não espere por esse período, se volte para Jesus, os sinais estão aí, vou deixar o link, sinais da vinda de Jesus, procure por outras pessoas também que falem, Dr. Billy Graham, sinais da volta de Jesus,
procure estar perto de Deus, procure ter esperança, procure viver uma vida de paz, procure viver uma vida limpa, fora da corrupção, fora da imoralidade, busque estar próximo de Deus, aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, porque só em Cristo há salvação. Não há, essa era a pregação dos apóstolos, que Cristo ressuscitou e Cristo viria a arrebatar a sua igreja. João diz, o apóstolo João, na sua época, 2000 anos atrás, João já dizia: filhinhos, é já a última hora. Se para ele naquela época era a última hora, quanto mais para nós que estamos vendo o pai matar filhos, pecados chegando a um cume de gritância, que de forma que a mulher de Billy Graham, a esposa de Billy Graham, quando viva, ela chegou a dizer que se Deus não julgar a nossa geração, ele teria que pedir perdão a Sodoma e Gomorra, porque temos vivido tempos que a Bíblia tem dito ser os últimos tempos, né? Homens amantes de si mesmos, mais amantes do seu ventre, das suas bebedices, dos seus churrascos, do que amantes de Deus, sem aptidão, sem amor uns para com os outros, sem afeto natural, pai, mãe, filhos. Não, estamos vivendo um tempo de violência, como o apóstolo Paulo viu e expressou lá em Timóteo, como sinais dos últimos tempos. Então temos vivido esse tempo. E Jesus disse que quando virdes todas essas coisas, olhai para cima. Então, igreja, Jesus virá. Você que é cristão, não deixe de ler sobre o finais dos tempos, sobre a volta de Jesus. Procure entender mais sobre o arrebatamento da igreja e acredite, se você é fiel a Deus, a Bíblia diz que você não passará pela grande tribulação. Continue orando, continue meditando na palavra, aproveite esse período aí de pandemia mundial, não para ficar espalhando pânico, não para ficar em pânico, não. Vou repetir o que disse na conclusão do vídeo anterior. Jesus, antes de subir, disse aos seus discípulos: a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. A paz de Cristo reine em vossos corações, Cristo virá. Tá? Eu ainda quero lembrar a parábola das 10 virgens, onde 5 virgens eram prudentes e 5 virgens eram loucas. E Jesus conclui dizendo que nesse texto, Mateus 25, ele diz assim, é muito interessante, eu já ia finalizar, mas prefiro lembrar disso com vocês. Jesus disse assim, que à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo. Quem era o esposo? Jesus. Então esteja preparado, prepara-te para encontrar com Cristo. Qualquer hora dessa, Jesus virá. Vou deixar alguns versículos também no rodapé que fortalece a nossa concepção, nosso entendimento, a nossa busca. São mais de 20 anos pesquisando sobre isso, mais de 2 décadas. É o nosso tema predileto, escatologia, vinda de Jesus, arrebatamento da igreja. Então eu vou deixar alguns versículos que possam fortalecer, aumentar a sua fé. E você, amigo, que ainda não é cristão, Jesus é a única solução para este mundo, para os conflitos que você tem vivido. Não se angustie pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Busque a Deus enquanto é tempo, Jesus virá. Deus abençoe você e a sua casa, hoje e sempre, em nome de Jesus.